Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área, em casa, em meio à quarentena. Beleza. Galerinha, vamos nessa que agora nós vamos fechar a República da Espada com o governo Floriano Peixoto. Beleza? Na aula anterior, então, portanto, nós terminamos falando a respeito da Constituição de 1891, cujo artigo 42 dizia que, não é, presidente, presidente, vice, vice. Né? O que significa dizer? Que o indivíduo se candidatava a presidente e o outro indivíduo se candidatava a vice-presidente. E o artigo 42 dizia, em caso de impedimento do presidente, não é, dentro do quadriênio republicano, se porventura já fossem vividos 2 anos, o vice assumiria e tocaria até o final. Né? Se não fossem vividos pelo menos 50% do quadriênio republicano, o vice deveria assumir e convocar novas eleições. Né? Mas nós vimos na aula anterior que o Floriano Peixoto ele não convocou novas eleições, não é isso? Né? E por conta dessa questão, não é, oficiais da Marinha e do Exército, né, chamado aqui de generais, não é, simplesmente elaboraram um documento, tornando público esse documento, né, o descontentamento com relação ao poder arbitrário, né, de um governo não constitucional que o Floriano dava início aí. Né? Então, uma das manifestações contrárias, então, portanto, né, à manutenção de Floriano no poder foi o Manifesto dos 13 Generais. Agora você deve estar pensando assim, poxa, Botinox, você falou no final da aula anterior que ele assume, então, portanto, com a renúncia do Deodoro da Fonseca, não é isso? Beleza. E vai até as eleições, não é, em processo natural para a transição para o próximo, que seria o Prudente de Moraes. Sim. Agora, Botino, como é que ele consegue fazer isso? E aí, será que não reclamaram dele? Será que não teve outras questões a ponto dele ter que, né, se impor? Com certeza. Mas é claro que ele consegue fazer isso tudo graças ao quê, pessoal? Graças a uma política onde ele consegue congregar melhor, né, os setores sociais. Então, vamos dar uma olhadinha nas medidas, nas características do governo do Floriano Peixoto? Vamos lá. Primeiro, né? E eu queria te pedir o seguinte, que conforme a gente for comentando a respeito do governo Floriano, que você naturalmente faça o paralelo com o governo Deodoro, tá? Então, nesse primeiro ponto aí, né, o que nós temos a destacar da política do Floriano? Que o Floriano foi um político que exerceu uma aproximação, né, ou seja, por intermédio de uma política paternalista, tá? O que seria uma política paternalista? Ele, para conseguir o apoio social, isto é, de vários setores da sociedade, ele começou a indicar para determinadas funções indivíduos, né, que fossem do seu agrado e que, ao mesmo tempo, agradassem, né, a grupos que seriam importantes tê-los como apoio político. Continuar, você não entendi muito legal, não. Tem como repetir? Claro, gente. A política paternalista nada mais é da política de quem indica, da política do famoso QI, né? Ou seja, foi dessa maneira com que o Floriano conseguiu agregar, se aproximar de vários setores sociais e, claro, com certeza, politicamente, ele vai se fortalecendo, como a abertura ou reabertura do Congresso Nacional, né? Enfim, uma aproximação política. Agora, é claro que para ele conseguir fazer isso, né, será que ele era como o Deodoro, isto é, extremamente autoritário? Não. Né? Então, a gente percebe que o Floriano Peixoto ele tinha um autoritarismo moderado. Tá? E exatamente por ser moderado, o que a gente consegue perceber? Que ele reabriu, né, a negociação, ele reabriu o diálogo, por exemplo, com cafeicultores. Agora, por conta, vamos lá, da mesma maneira em que o Deodoro fazia, ele, Floriano, decidiu também investir o quê? No desenvolvimento industrial, para não necessitar demais, né, dos cafeicultores, beleza? Então, foi assim que o Floriano conseguiu, né, terminar o seu mandato. Agora, é claro que por mais que ele conseguisse desenvolver essa política paternalista, por mais que ele tivesse um autoritarismo moderado, né, e o apoio da sociedade, ele atravessou também rebeliões e motins. Tá? Então, as características gerais do governo, né, do Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, ou também a Esfinge, não é, gira em torno dessas circunstâncias. Agora, vale também destacar o seguinte, que o Floriano Peixoto, gente, por conta dessas medidas de caráter paternalista, ele conseguiu rapidamente
atrair, né, a população da cidade do Rio de Janeiro para o seu lado, né? Então, o principal cabo eleitoral, né, aquele cara ali do povão que vai estar do lado do presidente, né, ajudando, defendendo, mandando ver, né, é o povo do Rio de Janeiro, tá? Muito bom, pessoal. Vamos lá. Então, uma das formas com que a historiografia conhece Floriano Peixoto é a partir do termo a esfinge, tá? Exatamente por conta do comportamento que o Marechal de Ferro tinha, né? Por quê? Sempre observador, uma pessoa de difícil leitura, né? Não costumava ficar mostrando os dentes para todo mundo, era um cara que ficava muito na dele, né? Um cara muito compenetrado e tudo mais, tá? Então aí nós temos, né, o Floriano, né, Vieira Peixoto, chamado pela imprensa de a Esfinge, tá? Ou também conhecido como Marechal de Ferro, beleza? Vamos lá. As primeiras medidas, então, portanto, da Esfinge ou do Marechal de Ferro. Vamos nessa, pessoal. Floriano, o que ele vai fazer? Né? Como eu já te falei anteriormente, ele vai, claro, estar, né, ligado com essa questão do desenvolvimento, né, do setor industrial brasileiro, tá? Então, a partir daí, a gente consegue perceber que o Floriano, ele, por intermédio, né, de concessões até, de pequenos favores, de aproximação dessa população mais carente, né, o que o Floriano ele faz? Ele simplesmente ele decide, então, pessoal, não mexer nos aluguéis, né? O Floriano ele decide, né, dar uma condição melhor para que as pessoas conseguissem, né, vivenciar no Rio de Janeiro de uma forma adequada, legal, bacana, né? Economicamente falando, o Floriano decidiu, então, fazer o quê, gente? Simplesmente estar ajudando, né, no sentido de aproximar dessa população mais carente. Muito bom. Então, o que ele vai promover logo de saída, como eu e você faria, com certeza? Afastar do poder o quê? Né, os antigos chefes de Estado, tá, do governo anterior. Até porque, né, nós vimos lá atrás que o Exército parte apoiava o Floriano e parte apoiava o Deodoro. Então, não teria cabimento de, nesse momento da história, né, você ter pessoas ligadas ao Deodoro no governo, tá? Então, o que acontece? Ele afasta os chefes dos gabinetes, né, dos governos estaduais, inclusive, e, né, para isso ele vai nomear, obviamente, pessoas que são do seu interesse, tá? Além disso, o que ele vai propor? Uma reforma bancária, tá? Exatamente com que intuito? De você tentar, de certa forma, restabelecer o equilíbrio econômico no Brasil pós, né, o encilhamento do Rui Barbosa, tá? Então, como eu já havia dito anteriormente para vocês, ele promove a reabertura do Congresso Nacional, estimula a industrialização brasileira, a reforma bancária e, por fim, decide, claro, nessa pegada que eu acabei de falar para vocês, de ajuda, de aproximação, né, de reconstituição dessa economia brasileira, tá? Propor um controle com relação que à especulação financeira gerada lá atrás, tá? E também dos gêneros alimentícios. E aqui, pessoal, entra uma questão interessante, por quê? Porque na história do nosso país, né, quando se fala em tabelamento de preços e tudo mais, né, vem um presidente à mente rapidamente, até porque ele é mais contemporâneo. Quem é? O José Sarney, né? Durante o governo Sarney, nós tivemos vários pacotes econômicos, daí o termo presidente pacotinho. Inclusive, o Sarney, o que ele vai fazer? Ele vai congelar os preços, né? E, a partir daí, conclama a população brasileira para que se torne fiscais do Sarney. Só que isso é muito forte, isso é muito falado e tudo mais. Mas o primeiro presidente republicano que vai implementar, né, o controle, né, e uma tentativa de tabelamento é o Floriano Peixoto, tá? Então, essas medidas, por exemplo, de congelar o aluguel, de tentar viabilizar, né, moradia em melhores condições, em menor valor para a população mais carente, né, o tabelamento de preços, isso tudo faz com que a população, né, setores inferiores da sociedade, o vejam cada vez mais com bons olhos, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos, né, uma foto da Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, mostrando os aspectos do comércio, né, popular da capital nos primeiros anos da República. Então, se você olhar com carinho, você vai perceber que ali, ó, tem os quiosques de madeira,
onde eram servidas bebidas, petiscos, cigarros e bilhetes de loteria. O que mais que a pessoa poderia querer? Né? Você tem ali bebida, comida, petisco, jogo, né? Só faltava ser uma região do Baixo Meretriz, mas também não atende, né, a todo tipo de cliente. Então, o que acontece? O povo, com isso tudo, né, tornou-se, sei lá, grande admirador de Floriano Peixoto, cuja a popularidade se manteve até mesmo, né, depois que o seu mandato acabou. Tá? Então, isso tudo que eu coloco para vocês é exatamente para que você tenha uma noção, né, daquilo que eu acabei de falar com relação às medidas do presidente, né, de aproximação dessa sociedade inferior. Tá? Mas como eu havia falado para vocês também, pessoal, o que acontece? O governo Floriano ele é marcado por rebeliões e motins. Tá? Então, na verdade, são duas, beleza? E essa daí ela é muito importante, a Revolução Federalista, para aquele aluno que, porventura, fará vestibular no Paraná no final do ano, né? Porque o do meio do ano já foi. Então, provavelmente, você que fará vestibular no Paraná, essa é uma das revoltas, tá? Que são muito importantes que você consiga entender. Tá? Por quê? Porque essa revolução ela ocorreu lá no Rio Grande do Sul, porém, tem desdobramentos aonde? No Paraná e Santa Catarina, beleza? Tá? Só que aqui tem uma série de informações que são necessárias que eu queria que você prestasse atenção. Então, pessoal, vamos lá. Quem é que estava no governo, né, do Rio Grande do Sul nesse momento da história? Era o Partido Rio-Grandense, tá? Liderado por ninguém mais, ninguém menos do que, né, o Júlio de Castilhos. Tá? Então, o indivíduo que, porventura, fosse do Partido Rio-Grandense, ele estava sob a tutela do Júlio de Castilhos. Então, todos aqueles que, porventura, fizessem parte do Partido Rio-Grandense, né, e seguissem Júlio de Castilhos, eram chamados de castilistas. Tá? Então, Júlio de Castilhos era um dos maiores idealizadores, defensores do positivismo. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, o Partido Rio-Grandense ele defendia, né, o sistema e a forma de governo republicana presidencialista. O que significa dizer? Né, um governo central forte. Então, portanto, né, o Júlio de Castilhos, isto é, o Partido Rio-Grandense, ele era pró-floriano, tá? Então, tendia a um governo mais centralizador, não é isso? E também eram conhecidos como os pica-paus, dado a farda e o capzinho que, né, eles usavam lá no Rio Grande do Sul. Tá? Para se opor a essa centralização, né, esse viés positivista, surge então o Partido Federalista, que era liderado pelo Gaspar Silveira Martins. Tá? E todos aqueles que, porventura, fizessem parte do Partido Federalista, tá, ou que seguissem o Gaspar Silveira Martins, eram chamados de gasparistas. Então, de um lado, você tem, né, o Partido Rio-Grandense, os castilistas, pica-paus. De outro lado, você tem o Partido Federalista, os gasparistas, maragatos. Beleza? Só que o que o Partido Federalista ele defendia? Ele defendia também uma república, só que uma república parlamentarista, isto é, maior autonomia para os estados, né? Um governo não tão centralizado, né? Onde os estados da federação teriam mais autonomia, beleza? Então, essa é a grande diferença. Então, se de um lado eu tenho uma república presidencialista, é natural que os castilistas, que o Partido Rio-Grandense, ou também chamados de pica-paus, fossem pró-floriano. Tá? Já o Partido Federalista eram contrários à centralização do próprio Júlio de Castilhos e, por tabela, acabavam sendo também por conta do quê? De contrários, então, portanto, à figura, né, do Floriano Peixoto. Então, você tem, de um lado, né, aqueles que tendem a ter um governo central mais forte e o outro descentralizado. Ou seja, ambos são republicanos, porém, um presidencialista, outro parlamentarista. Um pró-governo central forte, outro autonomia para os estados. Tá? Então, isso tudo faz com que tanto pica-paus quanto maragatos mergulhassem no Rio Grande do Sul numa baita guerra civil, onde foi derramado muito sangue, tá? Como eu falei com vocês, com desdobramentos tanto para Santa Catarina quanto para o Paraná também, tá legal? E é claro que esse distúrbio no Rio Grande do Sul
vai afetar naturalmente também o governo federal no Rio de Janeiro, né? E para isso nós vamos associar a revolta federalista a uma outra revolta que ocorre durante o governo Floriano, que eu disse para vocês que no Deodoro eu iria fechar o balão. Do que eu estou falando? Da revolta da Armada. Tá? Então, a primeira revolta ela ocorre basicamente de 1891, pós, né, o momento em que o Floriano assume, até, né, praticamente depois, né, que ele sai do governo, 1894. Tá? Vamos lá. A outra revolta é justamente a segunda revolta da Armada, tá? Que ocorre entre setembro de 1893 e março de 1894. Botino, eu me lembro que lá no Deodoro você chegou a mencionar a primeira revolta da Armada, e eu me lembro que lá na primeira revolta da Armada você disse que foi a gota d'água para todo aquele contexto negativo, fazendo com que o Deodoro acabasse renunciando, não necessariamente por conta da revolta da Armada em si, mas, né, por todo aquele, né, contexto, aquele quadro que estava pintado naquele dado momento. Beleza, está certo. Então, pessoal, o que acontece a partir daí? Né? Eu deixei para comentar agora, por quê? Tanto a primeira quanto a segunda revolta da Armada ocorreram no Rio de Janeiro. Tá? O ponto-chave foi o mesmo, a insurreição da Marinha, né? De não toda a Marinha, né? De parte da Marinha revoltada, contrário lá atrás à centralização do governo do Deodoro, e aqui contrário ao Floriano. Tá? Os líderes lá foram os almirantes Custódio de Melo e Saldanha da Gama, e aqui a mesma coisa. E qual era, portanto, a proposta lá? A proposta lá era simplesmente, né, caso o Deodoro não fizesse as coisas da forma como deveria ser feito, enfim, né, reabrisse o Congresso Nacional, tirasse o estado de sítio, atendesse os setores sociais, não deixasse a Marinha de lado e tudo mais, né, que o Saldanha da Gama e o almirante Custódio de Melo iriam bombardear a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Naquela época lá, o Deodoro, lembra que eu falei que ele olhou para um lado, estava sozinho, olhou para o outro, estava sozinho, olhou para trás, não tinha apoio e tudo mais, né? E por conta de toda aquela circunstância, o Deodoro acabou renunciando. Você lembra disso? Pois é. Só que aqui a situação do Floriano é totalmente diferente. Por quê? Ele já abriu o Congresso Nacional, ele tem setores sociais do seu lado, ele abriu ou reabriu o canal de comunicação com os cafeicultores, ele começou a querer investir, né, no setor da industrialização, tá certo? Então, politicamente falando, o que acontece? O Floriano está num contexto bem diferente do Deodoro. Então, quando o almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gama ameaçaram bombardear a capital do Rio de Janeiro, até porque lá o Deodoro tinha funcionado, aqui no Floriano ele disse o seguinte: bombardeia, manda ver, pode vir. Vocês querem bombardear? Bombardeia. Muito bom. O que o almirante Saldanha da Gama e Custódio de Melo fizeram? Bombardearam a capital federal, Rio de Janeiro, certo? Só que o Floriano, o que ele vai fazer? Ele vai mandar vir navios dos Estados Unidos, né? Inclusive, os almirantes Saldanha da Gama e Custódio de Melo começaram a debochar. Ah, Floriano, manda vir sim a sua Maria de papelão. Você já viu papelão na água, né? Pois é, só que o que eles não sabiam é que o Floriano, então, portanto, conseguiu trazer navios, né, com calibre maior de armas e mais modernos, e o Floriano, o que ele fez? Ele simplesmente, não é, pagou para ver e reprimiu a segunda revolta da Armada, né? Olha lá, Marechal de Ferro adquiriu os novos navios de guerra com os Estados Unidos, né, e sufocou o movimento. Então, você percebeu que a segunda revolta da Armada, a base é a mesma da primeira revolta da Armada, não é? Só que com uma diferença bastante grande. Qual é? No governo Deodoro, o Custódio de Melo e Saldanha da Gama ameaçaram, né? E o Deodoro renunciou, então, portanto, não chegou a ter o bombardeio propriamente dito. Aqui, o Floriano falou o seguinte: vem, bombardeia, manda ver, não estou nem aí, né? Legal, então houve o bombardeio propriamente dito. Então, pessoal, vamos lá, aqui cabe uma análise historiográfica. Por quê? Tem historiador que não considera a ameaça lá no governo Deodoro como revolta propriamente dita, tá? Então,
né, se eles não reconhecem lá a revolta como, né, propriamente dita, por não ter o bombardeio, então lá não teria a primeira revolta. Então essa não seria a segunda, essa seria a revolta da Armada. Tá? Mas historiadores importantes como eu simplesmente consideram sim, por conta do quê? De todo o contexto, e foi a gota d'água para que Deodoro, então, portanto, buscasse a renúncia. Então, já que nós, historiadores, consideramos a ameaça como algo muito importante e que mudou os rumos da história, o que ajudou a mudar, a gente considera assim lá como se fosse a primeira revolta. Então, se a ameaça é a primeira, o bombardeio é a segunda. Beleza? Aí você deve estar se perguntando assim, caramba, Bottino, e agora? O que eu faço? Agora o que você faz? Você olha essa imagem aí comigo. Por quê? Dá uma olhada lá na legenda, ó. Forças de defesa da capital federal durante a revolta da Armada. Só que olha o detalhe, dá uma olhadinha na data, 1893, 1894. Olha lá, ó, 1893, 1894, tá vendo? Então, esse historiador, que é o Gilberto Cotrim, no livro História Geral e Brasil, volume único, ele simplesmente... Opa, volta aqui, volta aí. Ele simplesmente considera, né, somente o bombardeio propriamente dito. E aí você tem a população do Rio de Janeiro na imagem, montando barricadas exatamente para conter o bombardeio, certo? Então, olha de novo aí na legenda, né? Olha a data, viu? Só que tem historiadores como, por exemplo, Cláudio Vicentino, né, que ele coloca lá, ó, a área da cidade do Rio de Janeiro bombardeada por navios da Marinha durante a Segunda Revolta da Armada, que se desenrolou na capital da República entre setembro de 1893 e março do ano seguinte. Tá? Então, o que eu estou querendo te mostrar? Que, dependendo da versão, dependendo da linha historiográfica, né, vem dessa maneira. Então, qual é a minha dica para vocês? Primeiro, uma coisa que o aluno não gosta muito não, mas que é a melhor saída. Qual é, Botinox? A data. Né? A data. Tá? Segundo, o presidente propriamente dito, porque você já sabe que o Deodoro é a ameaça e o Floriano é o bombardeio. Beleza? Tá? Ok? É só você parar e pensar na contextualização do período. Botino, a prova ela vai me perguntar uma coisa ou outra? Não, ela não vai. Ela simplesmente ela vai chegar para você e vai colocar o seguinte, o texto com a data. Beleza? Aí você vai ler, vai ver de que maneira que isso está sendo colocado e vai fazer. Tá? Professor, e se eu for fazer uma segunda fase de FUVEST no campo de História e eu tiver que escrever com relação a isso? Se você escrever Revolta da Armada, todos os historiadores vão considerar a do Floriano. Tá? Então, a minha dica para vocês é que você coloque o presidente junto ou o ano da revolta. Tá? E a partir daí, tranquilidade total. Então, vamos de novo? O Deodoro, ele ameaça e o Floriano faz, né? Ou melhor dizendo, o Saldanha da Gama e o Custódio de Melo ameaçam o Deodoro, ele corre, né? E o mesmo almirante Saldanha da Gama e o mesmo Custódio de Melo ameaçam o Floriano e o Floriano mata no peito e fala, vem com tudo, né? Faz assim, hasta la vista, baby, que nem né, o Exterminador do Futuro. Beleza, rapaziada? Tranquilidade total? Espero que sim. Né? Então, galera, o que acontece? Né? Você tem, no Rio Grande do Sul, então, portanto, a Revolução Federalista, não é? Tá? Que demonstra todo o descontentamento do Partido Federalista, né? Contrário ao governo do Júlio de Castilhos e, ao mesmo tempo, do Floriano Peixoto. Tá? E no Rio de Janeiro, você tem o quê? Você tem, né, parte da Marinha revoltada na figura de dois oficiais que tinham, né, ou seja, objetivo de ser até presidente da República, tá? E vice, ok? Então você tem aí, nesses dois oficiais, é um movimento, né? Ou na verdade são dois movimentos propostos por dois oficiais, contrários então a uma política centralizadora, tanto do governo do Deodoro quanto do Floriano. E num dado momento, o que acontece? A junção dessas duas forças, né? Ou seja, a revolta da Armada no Rio de Janeiro descendo até o Desterro, né? Olha lá, ó, a partir de 1894, Florianópolis, beleza? E, ao mesmo tempo, você tem o quê? Já na seta embaixo, rosinha, o avanço de tropas federalistas
saindo aqui de Bagé, tá vendo? Então você tem tropas federalistas e tropas, né, de certa forma, contrários a esse governo, não é, tido como centralizador, rumando numa tentativa de se juntar forças, exatamente para quê? Para poder derrubar, não é, esse governo de caráter, vamos dizer assim, autoritário, moderado, né, centralizador. Tá bom, gente? Então isso é muito importante. Isso daí já também caiu em provas de vestibular, beleza? Tá? Chegamos então, portanto, ao ano de 1894, ano esse em que eleições ocorreram no Brasil, tá? E exatamente por conta de eleições que ocorreram no Brasil, o que é que nós podemos destacar para vocês aí, tá? Que foi eleito aquele cara que tinha concorrido lá atrás, né, contra o Deodoro da Fonseca, lembra? O Prudente de Moraes? Então, a partir do momento em que é eleito Prudente de Moraes, o Prudente de Moraes ele era um representante das oligarquias de São Paulo, tá? E é exatamente em cima dessa expressão, né, oligarquia, que nós vamos estar trabalhando, né, o período que vem em seguida, que vai de 1894 até a Revolução de 1930, ou seja, a chamada República Oligárquica. República Oligárquica essa que teve ao longo da história, ó, quer ver? Vamos lá, ó, né? Você está vendo 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, o que acontece? Nós temos, na verdade, ó, foi mal, o computador eu estou mais rápido do que o computador, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, durante o período da República Oligárquica, de 1894, com Prudente de Moraes, até o Washington Luiz, em 1930, 11 presidentes, tá? Só que, hoje em dia, o que acontece? Nesse enfoque, né, de vestibular, enfim, numa história, né, mais analítica, né, do que propriamente dito factual, não há necessidade de nós estudarmos presidente por presidente. Na verdade, dentro da República Oligárquica, né, eu vou passar para vocês alguns esquemas que vão te facilitar a compreensão, tá, e do todo o período, e ao mesmo tempo, né, claro, ressaltando que cada presidente desse tem de mais importante, tá? Então, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, né, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e até o Washington Luiz. Mas você está percebendo que o Afonso Pena ali, ó, né, ele tem um asterisco, não é isso? E o Venceslau Braz também, não é? Então, por quê? Todas as vezes em que nós passarmos de transição de um presidente para o outro, ou que haja necessidade, né, de eu chamar a atenção, mencionar o presidente e colocar o que ocorreu de mais importante, eu farei, tá bom? Então, quando nós começarmos a aula de República Oligárquica propriamente dita, o que eu vou fazer? Eu vou te posicionar, né, de forma política, econômica e social, seguindo o raciocínio e um organograma, um mapa mental, claro, para que você entenda a construção desse Brasil oligárquico, né, e conseguir perceber que muito do que acontece na política nacional hoje, pessoal, né, é herança desse período, né? Então, por exemplo, eu sei que você já estudou isso no ensino fundamental, mas quando você fala oligarquia, quando você fala coronelismo, quando você fala voto de cabresto, curral eleitoral, política dos governadores, política do café com leite, né, toda a estrutura econômica que vai ter em torno do café nesse momento da história, né, você vai ver alianças que são constituídas politicamente em torno do quê? Dos poderosos. Só que, em contrapartida, você tem uma população carente e miserável, que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Então, isso tudo nos espera exatamente em que momento? No momento em que a gente esteja estudando, né, a chamada República Oligárquica. Então, eu vou separar para vocês, né, sistema político, sistema econômico, sistema social, passado e feito toda a contextualização e o factual, naturalmente, de toda essa infraestrutura da República Oligárquica, aí finalmente a gente entra na crise da República Velha, que aí nós temos, né, o movimento operário, tá, que já acontece na década de 10 do século XX, né? Em seguida do movimento operário, nós teremos, né, o tenentismo, tá, e também a Semana de Arte Moderna.
tá? Então, as décadas de 10 e de 20, né, no início do século XX, são, né, períodos, né, enfim, 20 anos aí de história bastante intensos e que nos mostram muita coisa, né, que vale a pena a gente dar uma olhada e perceber, obviamente, né, de que maneira que o Brasil evoluiu, de que forma, então, que a sociedade brasileira ela vai se estabelecendo. Vai vir um novo ciclo de rebeliões, a gente vai fazer toda uma relação, toda uma contextualização em torno disso e te mostrando também de que maneira isso daí cai nos principais vestibulares, tá? Então a aula de Floriano foi um pouquinho mais curta, até para não ficar tanta coisa para que vocês possam dar conta num curto período de tempo, tá? Mas o que é preciso saber está trabalhado aí, bacana, legal, show de bola, né? E o panorama do período, né, seguinte, que é a República Oligárquica, também está apresentado. Legal, pessoal? Então, espero mais uma vez ter te ajudado, quase que não sai, né? Espero mais uma vez que, né, a partir de agora, a gente tenha cada vez mais foco, coragem, determinação e tenham certeza de que não vai dar certo, não. Está dando certo. Então, eu confio em vocês, acredito que você esteja aí firme e forte e não vai deixar a peteca cair, até porque foguete definitivamente não dá ré. Valeu? Vamos com tudo aí, força, coragem e até a próxima. Valeu!